Meus amados, eu queria meditar com vocês nessa manhã o texto que está escrito no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41, que fala do momento difícil que os discípulos passam no meio do mar da Galileia durante uma tempestade. Depois de um dia cansativo, eles vão cruzar o mar em um barco. E Jesus, com certeza cansado de todo o dia, deita-se sobre uma almofada ou um travesseiro e dorme. Enquanto isso, os discípulos estão navegando, atravessando o mar, e no meio do mar forma-se uma tempestade. Os irmãos conhecem bem a história. Eles tentam de algumas formas controlar o barco, mas não conseguem. Vão lá, chamam por Jesus. Jesus acorda, faz com que a tempestade e o mar se aquete com a sua palavra poderosa. E, fim, o texto diz que fez uma grande bonança. Mas esse texto nos traz algumas lições importantes que a gente precisa aprender sempre. Eu ouvi certa vez um grande homem de Deus pregando sobre esse texto, e ele dizendo 3 coisas sobre as tempestades da vida. Eu quero repeti-las aqui. Ele disse que as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. A gente nunca sabe quando elas vão aparecer. A segunda coisa das tempestades da vida é que elas são inadministráveis. Você não consegue lidar com elas sozinho. E a terceira coisa das tempestades, e essa parte é boa, elas são educativas. Elas vão nos educar de alguma forma, elas vão nos ensinar alguma coisa. E esse momento aí dos discípulos no barco, aparece lá no texto 3 perguntas que geralmente aparecem na nossa vida durante algumas tempestades que passamos. Na verdade, lá 2 perguntas são dos discípulos, mas uma pergunta vem do Senhor para nós. A primeira pergunta que aparece dos discípulos é Pedro, chamando Jesus, acordando Jesus e dizendo para ele: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Durante as tempestades da nossa vida, que, como disse no início, são imprevisíveis, inadministráveis, mas educativas, nós também fazemos essa pergunta para Jesus: Ô Senhor, Jesus, nós oramos, o Senhor não se importa com o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está ciente da minha situação? E a gente talvez fique até nervoso: Senhor, será possível que o Senhor não está vendo isso aqui que está acontecendo comigo? Essa é a pergunta que fazemos muitas vezes. Se o Senhor não está vendo o que estamos passando. A resposta é: ainda que às vezes em silêncio, ainda que às vezes sem dizer nada, ainda que às vezes aparentemente sem fazer nada, o Senhor continua te vendo. Ele continua te enxergando e continua trabalhando por você. A segunda pergunta que aparece lá é de Jesus. Quando ele levanta, ele acalma a tempestade. Ele tem todo o poder nas suas mãos, e isso é maravilhoso demais. Ele se volta para os discípulos e diz para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé?
Essa pergunta de Jesus, ela é muito importante porque ela desafia-nos a crer. Ela desafia-nos a acreditar, mesmo em meio às tempestades. Ela nos desafia a compreender a razão das tempestades da nossa vida. Ela nos desafia a ter fé. Ela nos desafia a acreditar. E mais ainda, ele diz: por que vocês são tão tímidos? A palavra tímidos aí você pode entender como covardes. Ele está perguntando para os discípulos: por que vocês são tão covardes? E é isso que acontece muitas vezes. Nós nos acovardamos diante das tempestades da vida. Nós recuamos diante delas e esquecemos que o Senhor está no nosso barco. Recuamos porque esquecemos que o Senhor está sempre cuidando de nós. Recuamos, nos acovardamos porque esquecemos que o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida do nosso coração. E a última pergunta que aparece é dos discípulos novamente. Depois que acontece aquilo tudo lá, que ele acalma a tempestade, que faz bonança, eles perguntam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se essa é a pergunta do seu coração, você precisa então ter realmente um encontro verdadeiro, real com Jesus Cristo. Você precisa então ter um encontro real e verdadeiro com aquele que você diz adorar em todos os cultos na igreja. Você precisa realmente ter esse encontro para que você conheça realmente quem é Jesus e o que ele pode fazer por você. O que ele é capaz de fazer para ver você feliz, para ver você salvo, para ver você não livre das tempestades, mas sendo constantemente cuidado por ele em meio às tempestades. Você precisa ter esse encontro com Jesus. Você precisa conhecer quem é esse Jesus. Jesus, ele é muito mais que Salvador apenas. Ele precisa ser, além de Salvador, precisa ser Senhor da sua vida, para que você realmente o conheça e saiba quem ele é e o que ele é capaz de fazer por você. Que Deus te abençoe. Bom dia. Sejam em tudo abençoados.